Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, né? Galera, na aula de hoje, como vocês sabem, nós reservamos aí para fazer a correção dos exercícios da última sexta-feira. E o tema desses exercícios são as leis de Newton, né? Que, diga-se de passagem, é um dos temas mais importantes aqui do primeiro ano. Então deem bastante atenção a eles, porque são muito cobrados, tanto nos vestibulares quanto no nosso dia a dia, né? A gente, às vezes, acaba utilizando até mesmo sem conhecer a teoria por trás das leis, né? Galera, o material de vocês aqui, como sempre, montado aí baseado em várias fontes, né, em vários livros que eu tenho aqui. E nessa semana especial foi quase que 90% aí do material montado em cima da apostila do telecurso, que eu achei que estava bem chutinho o material, bem didático. Fiz apenas aqui alguns ajustes para adequar aqui ao nosso estudo. Então o material começa aqui trazendo algumas coisas aqui sobre Isaac Newton, né? Inclusive vocês fizeram uma pesquisa sobre ele. Então Isaac Newton aí que se dedicou à ciência, né, a sua vida inteira, principalmente aqui no ramo da física, da matemática, da alquimia. Também se interessou por teologia na fase final de sua vida e política, né? Ele também foi bem atuante aí nessa área. Pois bem, as leis de Newton, elas são as leis que regulamentam aí, que regem toda a dinâmica, que é esse ramo da física que a gente começou a estudar. Se elas regulamentam a dinâmica, então elas vão explicar para a gente como é que as forças vão aparecer, como é que as forças vão interagir, como é que as forças vão se comportar aí quando estão sendo aplicadas aos corpos e vice-versa, né? Como é que os corpos vão se comportar quando estão sendo aí sujeitos a alguma força. A primeira lei que aparece para a gente aqui é a lei da inércia. A lei da inércia ela é até um tanto, digamos, peculiar de se entender, né? Porque basicamente a gente tem essa noção no dia a dia, mas nem sabia que era uma lei da física, né? O que diz aí a lei da inércia? A lei da inércia ela vai dizer para a gente que um corpo ele só vai se mover se uma força for aplicada sobre ele, e um corpo em movimento ele só vai parar se também for aplicado sobre ele uma força contrária a esse movimento. É algo bem intuitivo, né? Até costumo usar muito esse exemplo aqui na sala, que se eu pegar, por exemplo, esse celular aqui, né? Acho que está dando para ver aí. Põe o celular aqui na minha mão, e a menos que eu queira aplicar uma força nele e tirar aqui da minha mão direita, ele vai continuar para o resto da vida aqui na minha mão direita. Então eu preciso aplicar uma força nele para que ele comece a se mover. Da mesma forma que se ele está aqui se movendo e eu quero parar, eu preciso aplicar uma força nele, contrária ao movimento, para que ele entre no estado de repouso. A lei da inércia ela também traz para a gente a noção de que as forças aplicadas elas vão ter efeitos aí que dependem da massa do corpo. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for a massa do corpo, mais difícil será para ou colocá-lo em movimento ou interromper o movimento do corpo. Isso quer dizer que eu preciso aplicar mais força quanto maior for a massa. E isso também é algo bem intuitivo, né? Então é mais fácil eu mover ou levantar aqui esse celular do que, obviamente, levantar um caminhão carregado de areia, por conta da massa do caminhão, que é muito maior que a massa desse celular. Então, com uma pequena força, eu consigo levantar o celular. Para levantar um caminhão é cientificamente impossível, né? Só para o Hulk. Então, basicamente, essa é a lei da inércia. Devido a essa dependência aí da intensidade da força com a massa, né? Inclusive, uma máxima aqui da física dizer que a massa é, na prática, a medida da inércia, né? Quanto mais massa um corpo tem, mais inércia esse corpo, obviamente, terá também. Então, quanto mais massa um corpo tiver, mais difícil movê-lo. Quanto menos massa o corpo tiver, é mais fácil de movê-lo. Então, a massa é a medida da inércia. E aí o material traz aqui diversos exemplos, né? Exemplos clássicos, inclusive, das pessoas aqui em um ônibus, onde você tem aqui a situação, duas situações, né? A primeira, o ônibus ele está freando, então tem aqui algumas pessoas em pé, e elas não estão esperando que o motorista freie esse ônibus, então elas vinham se movendo junto com o ônibus, e quando o ônibus ele é freado,
as pessoas tendem a continuar em movimento, porque o freio foi no ônibus, não foi nelas. Então o ônibus para e as pessoas tendem a continuar o movimento. Por isso que a gente tem aquela sensação de que está sendo arremessado para frente. Mas é apenas uma sensação. Na prática você não está sendo arremessado. O que está acontecendo é que o ônibus está sendo parado porque foi aplicada uma força contrária ao movimento pelos freios, enquanto que em você não foi aplicada força nenhuma e você então tende a permanecer em movimento. A segunda situação que aparece aqui, também é clássica, é o ônibus aqui ele arrancando, né, saindo bruscamente. Então ele estava inicialmente em repouso e as pessoas aqui também estão em repouso junto com esse ônibus. Então quando o motorista arranca de vez, né, sai bruscamente, o que acontece? Ele está aplicando uma força para empurrar o ônibus, o motor está empurrando o ônibus, enquanto que você é um corpo diferente, você não está recebendo diretamente essa força. Então o ônibus tende a sair rápido, enquanto que você que estava em repouso tende a permanecer em repouso. E aí você tem a sensação de que está sendo jogado para trás, mas na verdade é só uma sensação mesmo, você não está sendo jogado para trás. É o ônibus que foi movimentado bruscamente devido a uma força que foi aplicada nele, enquanto que você tendeu a permanecer em repouso pela primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Aqui também temos um outro exemplo clássico, que é do cavaleiro aqui, né, caindo do cavalo, né, o cavalo breca. O cavaleiro tende a permanecer em movimento, então ele não está sendo jogado, repito mais uma vez. O que está acontecendo aqui é que o cavalo aplicou uma força contrária ao movimento e parou, enquanto que o cavaleiro aqui ele estava em movimento junto com o cavalo e tendeu a permanecer nesse movimento. A segunda lei de Newton ela traz aqui uma abordagem um pouco mais matemática de toda essa ideia da inércia. E essa abordagem matemática, eu gostei do material porque justamente ele traz a situação verificada pelo Newton, claro que com agentes mais modernos, né? Aqui ele colocou como situação um carro que enguiçou, e aí uma pessoa empurrou esse carro, e aí a velocidade final dele foi de 4 km por hora após 10 segundos. Depois ele teve duas pessoas empurrando o carro, e aí ele saiu de 0 e foi para 8 km por hora, ou seja, dobrou a velocidade no mesmo espaço de tempo, intervalo de tempo. Com 4 pessoas ele foi para 16 km por hora em um mesmo intervalo de tempo. Com 8 pessoas ele dobrou para 32 em um mesmo intervalo de tempo. Isso foi feito aí pelo Newton, não obviamente usando um carro, na época dele não tinha carro, mas usando aí outros objetos. E o que se notou aqui, né? Que ao dobrar a quantidade de pessoas que estão empurrando o carro, eu estou dobrando, pelo menos teoricamente aqui, a força que está sendo aplicada. E qual é a consequência disso? É que eu estou dobrando aqui o efeito dessa força. A velocidade final aqui ela está sendo dobrada. Isso, trocando em miúdos aqui, significa que nós estamos trabalhando com acelerações cada vez maiores. Então foi calculada aqui a aceleração para o primeiro caso, usando a formulazinha básica de aceleração média, onde você teve aí 0,11 metros por segundo ao quadrado, com uma pessoa empurrando o carro. Com duas pessoas foi para 0,22, com 4 pessoas foi para 0,44, com 8 pessoas para 0,88. Então, à medida que foi se dobrando a força, dobrou-se também a aceleração. Isso foi observado pelo Newton. E o Newton foi mais além. O Newton percebeu que ao pegar a força aplicada e dividir pela respectiva aceleração, ele sempre tinha um valor constante, sempre tinha o mesmo valor. Sempre, 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 sempre. Então está aqui a força que foi aplicada, estimada aqui, né, para cada pessoa 100 newtons, e aqui estão as acelerações. Foi montado aqui esse gráficozinho, onde você tem aqui embaixo a aceleração e aqui no eixo vertical você tem a força aplicada. E aí o que o Newton percebeu? Que ao pegar essa força aplicada e dividir pela aceleração obtida, sempre que você dobrava a força, você dobrava também a aceleração, então consequentemente essa divisão aqui vai dar sempre o mesmo valor, ou seja, vai dar um valor constante. E o que ele acabou percebendo depois disso? Ele acabou percebendo que esse valor constante ele correspondia à massa que o corpo possuía. Ou seja, a força dividida pela aceleração dava sempre igual à massa do corpo. Fazendo aí um ajuste na fórmula, né, tirando a aceleração aqui de baixo e
jogando ela aqui para o outro lado, está dividindo, passa multiplicando, então fica assim, ó, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí essa fórmula ficou conhecida como segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, porque graças a ela é possível a gente calcular qualquer força que está sendo aplicada a um corpo que está em movimento, pois essa força é o produto da massa desse corpo pela aceleração do corpo. A unidade de força a gente já viu na aula anterior, é o Newton, também tem o quilograma-força, a gente já viu a relação entre os dois. Então vamos direto aqui para a terceira lei de Newton, que trata aí da ação e reação. Também é uma lei importantíssima, em que nós temos que toda vez que há a aplicação de uma força, lembrem-se que sempre existem aí dois ou mais corpos interagindo, sempre. Não existe uma força com um corpo só aplicando, não existe isso. A força é sempre resultado da interação entre dois ou mais corpos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os dois corpos estão experimentando a força. Claro que cada um deles vai estar experimentando de uma forma diferente, justamente por conta da sua massa. Exatamente, lembre que a massa é a medida da inércia. Então, ao passo que eu estou sustentando aqui esse celular, o celular aqui está aplicando na minha mão uma força. E para sustentar esse celular, eu preciso aplicar uma força contrária à que ele está me aplicando. Qual é a força que ele me aplica aqui na minha mão? É a força peso dele. A força peso dele está sendo aqui sustentada pela minha mão. E aí você tem a interação aí entre esses dois corpos, o celular e a minha mão. Isso, claro, um exemplo bem simples, né? Então, basicamente, o que nós temos, né? Vamos pegar aqui como exemplo. Olha aqui, o cidadãozinho aqui empurrando a cadeira de roda. Então, esse cidadão que está empurrando a cadeira, está aplicando aqui a força sobre a cadeira, ele tem a intenção de empurrar a cadeira. Então, nós dizemos que ele está praticando uma ação. Ele está agindo sobre esse objeto que é a cadeira. Enquanto que a cadeira, ela está reagindo a essa ação, porque está havendo interação aqui entre os dois. E essa interação, obviamente, ela vai ter a mesma intensidade da força que esse cidadão está aplicando, porém, ela terá o sentido contrário. Então, em outras palavras, a ação e a reação, elas agem em corpos diferentes. A ação é sempre de quem tem a intenção, né, de aplicar a força. A reação é de quem quer resistir a essa força. Então são corpos diferentes. Elas terão sempre a mesma intensidade, então o mesmo módulo. Então se esse aqui está empurrando com 100 newtons, a cadeira está resistindo com 100 newtons. Terão a mesma direção, então se ele está empurrando na horizontal, a reação também é na horizontal. Porém, a ação e reação têm sentidos contrários, né? Uma aponta para um lado, outra aponta para o outro. É o que está esquematizando o desenho aqui de baixo. Então, nós temos a ação aqui da esquerda para a direita e temos a reação aqui da cadeira, que é da direita para a esquerda. Muito bem. Então, matematicamente, a gente pode definir a lei da ação e reação dessa forma aqui. A força que A aplica em B é igual a menos a força que B aplica em A. Por que desse menos? Por conta do sentido das forças, como eu já falei no instante. Ação e reação sempre tem sentidos aí opostos, sempre tem sentidos contrários, né? Bom, feita aí essa pequena revisão, a gente pode ir lá para os nossos exercícios e efetivamente resolver as questões. Volto já com essa resolução.